fala. Tava acendendo a luz então. É nóis, falou. E aí, boa noite. Esperar a pessoal entrar. Boa noite, pessoal. A voz ainda tá mais ou menos por causa da gripe, mas tá melhorando. Já estamos quase 100% já da garganta. E aí, pessoal, como é que foi o final de semana? Mal? Péssimo? Normal? Chuvoso e com muitas lágrimas, né? Eu sei. Eu tô passando pelo mesmo problema de todos vocês aí. A gente sabe que final de semana não foi o esperado, planejado. Acho que pro Grêmio muito pior, né? A torcida gremista muito pior. Mas a gente vai falar aí, esperar o Rodrigo Ledor entrar. Hoje tem uma live diferente, hoje a gente vai botar pessoas na live aí que quiserem, né, participar, dar uma opinião, né? Tipo o ouvinte premiado, né? Mas vai ser premiado mesmo. Vai conseguir falar com a gente hoje aí, né? Diretamente dentro da live aí. Tá? Acho que o Ledor ainda não entrou, o Rodrigo Ledor ainda não entrou, vamos aguardar ele. E por enquanto a minha pergunta é: por que o Mano Menezes não acerta o time para 2023? Eu já falo de antemão, porque o time é ruim. Vamos esboçar mais isso aí, vamos esmiuçar isso aí, né? E o Grêmio parece que caiu num choque de realidade, né? Que existe, né? E eu passei muito por isso anos anteriores. A falsa sensação do título gaúcho, né? O título gaúcho dá uma falsa sensação de trabalho pronto. E a gente sabe que isso aí é destruído com menos de 10 rodadas do Brasileiro, né? E ontem o Renato foi ao público gritar, bradar que o Grêmio não tá pronto, né? Falta jogadores de qualidade. Mas eu vou ser sincero, tá? Eu acho que o Grêmio, entre a dupla Grenal, foi o time que melhor se reforçou, né? Completamente o time que melhor se reforçou. O Ledor entrou aí, ó. Vamos botar o homem na vídeo. Ver se ele entrou. Só aceitar ele, Ledor. Vamos ver. Entrar, vamos ver. Aí, ó. E aí, Ledor, boa noite. Como é que estamos, Rodrigo? Puto! Tava trocando uma ideia, eu não sei se estava ouvindo, tava trocando uma ideia inicial com o pessoal aí. Não vi. Falando que o final de semana não foi tão do jeito que a gente esperava, né? E falando o que eu já tinha te dito, acho que até falamos aqui, que o gauchão, ele engana, né? Engana o campeão, né? O gauchão engana o campeão, porque fica aquela história do time pronto, né? Do time pronto, e a gente acaba comprando essa ideia, entendeu? Sim. E hoje a gente já tem a plena convicção que não, que está completamente errado tudo, né? Mas vamos falar, dar boa noite a todo mundo que está entrando aí, pessoal. Obrigado, Ledor, por estar participando mais uma noite com a gente aí. Obrigado ao pessoal que está entrando, dando esse apoio aí. Fica Diogo Barbosa, hashtag da minha vida, né? E volta Denis Abraão. As duas que eu não posso esquecer. Fica aí Diogo Barbosa, volta Denis Abraão, né? Porque vamos quer falar alguma coisa de início aí, Doutor? Não, só desejar boa noite pro pessoal aí, quem tá chegando agora aí, aperta no aviãozinho, chama a galera pra cá, que hoje a resenha vai ser pesada e nós vamos ter participação e interatividade da galera. Não é só no comentário. Hoje, quem tiver aí, que quiser botar a cara aqui pra dar opinião, vai participar no final da live aí. Só um parênteses, aproveitar que tu trouxe o gancho, falou ali do gauchão, que o gauchão ilude, mas depois nós vamos chegar lá. Mas, se não mudar muita coisa por aqui, o gauchão é o que vai sobrar para nós. Na verdade, a gente tem alguns especialistas, jornalistas da crônica aí, que falam a verdade, né? Que gauchão é o que sobra para nós há muitos anos, né? E a gente que se engana, né? Tentando contratar, vender a ideia
que o clube está preparado para algo maior, e não está, entendeu? Sim. Não está. Eu juro, tentei não falar de futebol hoje, quase ninguém sabia, para não estragar meu raciocínio em teoria. Então, queriam conversar e eu, não quero falar, não sei o quê. Não, fora, mano, eu não quero falar do Mano. Mas como o Inter jogou primeiro, vamos começar pelo Inter. O Inter perdeu, né, e perdeu bem perdido pro time do São Paulo. Melhor, pro fraco time do São Paulo. Né? O fraco time do São Paulo que não precisou jogar muito, jogou um futebol razoável, para baixo do razoável. E isso é meu filho, tá ouvindo ele no fundo? Tá vendo as loucuradas do Joaquim. O time jogou um futebol tranquilo, à parte, como se estivesse jogando um amistoso e fez 2-0 no Inter, normal, tranquilo. Né? O que não me surpreende. Ô, meu, sabe que o Inter perdeu uma grande oportunidade ontem. E eu acho que nem foi de fazer 3 pontos ou 1 ponto. Porque, assim, ó, o Inter tem um problema, que é um problema parecido com o do Grêmio, tá? O Inter, ele consegue ter 11 jogadores, assim como o Grêmio. Desses 11 jogadores, tem um, no caso do Inter, falando de Inter, o Inter ele tem um jogador que sobressai, que é o jogador que vem trabalhando de freteiro no Inter, né? Que tá carregando as malas tudo ali em cima ali, durante o ano todo. E esse cara, ele precisa descansar em algum momento. E eu acho que esse momento era ontem, sabe por quê? Porque perder pro São Paulo no Morumbi é um resultado normal. Talvez no segundo turno, até essa opinião que eu tô dando, ela é baseada numa opinião que eu vi nos donos da bola hoje, que eu não lembro quem foi que deu. Acho que foi o Ribeiro. E é verdade, meu. Esse jogador precisava descansar. E eu acho que o jogo para ele descansar era ontem. Porque perder pro São Paulo no Morumbi não é um resultado totalmente fora do contexto. Porque no segundo turno, a chance de ganhar do São Paulo no Morumbi é grande. Agora, o Inter já vai ter dificuldades ao natural com o Atlético Paranaense. Sem o Alan Patrick ou com o Alan Patrick cansado, essa dificuldade vai ser maior ainda. E se o Inter não ganhar o Atlético no Beira-Rio, é grande a possibilidade que o Inter não ganhe do Atlético na Arena no segundo turno. Então, quer dizer, provavelmente tem uma grande chance de o Inter ter menos 6 pontos, porque o time do Atlético é bom, o Inter tem um jogador que sobressai sobre os outros, que está cansado, e talvez, daqui a pouco, pode ser que essa corda ela arrebente, né? O Renato deixou para poupar o João Pedro, que é o melhor lateral. O Renato falou, não, ele vai jogar esse jogo e no próximo ele vai descansar. Sabe qual que ele estourou? No último jogo. Tá. É uma leitura boa, meu. É uma leitura boa, e eu até entendo, mas o que eu acho que o Mano pensou, tá? O Mano pensou no seguinte: contra o Atlético vai ser uma guerra no Beira-Rio de qualquer jeito, entendeu? E era a chance dele ganhar do São Paulo fraco, que está fragilizado, trabalho novo, entendeu? Então, o que eu acho que ele pensou? Vou garantir os 3 pontos de fora de casa, e aqui em casa a gente vê o que sai, um empate, entendeu? Tá resolvido. Moral da história, a gente perdeu os 3 pontos fora e provavelmente não vamos fazer nenhum, vamos fazer no máximo 1 ponto no Beira-Rio contra o Atlético Paranaense, entendeu? De verdade. Se bem que esse jogo de quarta-feira é um daqueles jogos... É quarta, né? Quarta-feira. Se bem que esse jogo de quarta é um daqueles jogos, né? Daqueles jogos padrão Inter. O Inter gosta de ganhar. Pode, do nada faz um 2-0 e ninguém sabe como fez os dois gols. Pode ser, pode ser. Mas eu acredito, e isso eu não ouvi ninguém falou isso que eu vou falar, eu ouvi tudo hoje, tá? Ninguém falou isso que eu vou falar. Eu acredito que o Inter vai jogar de uma maneira diferente contra o Furacão, tá? E digo mais, né? Eu acredito que o Mano vai mudar. E eu colocaria o Pedro Henrique na frente de novo. Entendeu? Sim. Porque o Pedro Henrique vinha fazendo gol, ele era o time. Isso, jogando ele de 9. Entendeu? Porque aí chegou o Luiz Adriano, resposta 0. O alemão dá muita movimentação, muita briga, mas gol não sai. Entendeu? Muita transpiração e pouca inspiração. Isso, exato. E aí, o moral da história, qual é o jeito de resolver isso aí? É colocando, na minha opinião, porque tu vai deixar o Pedro Henrique no banco, entendeu? E aí já entra no segundo tempo, o jogo já tá meio perdido, já não tem muito o que fazer, ou tem que fazer uma correria. E eu já iniciaria o jogo quarta-feira com ele, tá?
Eu acho que ele não vai fazer mas aí no caso, ele seria com o Pedro Henrique e Wanderson. Só os dois. Mas o Pedro Henrique... Isso, mas o Pedro Henrique centralizado, entendeu? Sim, e aí preencheria o meio com quem? Maurício daí? Isso, Maurício ou Alan Patrick, né? Porque é a mesma escalação, só que em vez de botar alemão, que tá machucado, inclusive, ou Luiz Adriano, o Pedro Henrique, entendeu? Pedro Henrique. O Luiz Adriano ainda não tá na melhor fase dele, não tá num físico bom, não adianta a gente achar, não tá, o físico não tá bom ainda, entendeu? Então, essa é a hora de eu acho que esse é o jogo, entendeu? Esse é o jogo. Cara, eu sinceramente não consigo entender que o problema do Luiz Adriano ele seja físico, assim, eu até não consigo, olhando os jogos assim, não me parece um jogador cansado, não parece um jogador pesado, é um jogador... Ele não acompanha, ele é magro, ele não consegue acompanhar. Mas aí, será que o problema dele é físico de físico do momento ou é físico da idade? Eu acho que é da idade. Talvez com 36. Mas o Suárez tem 36, parece que corre mais, não sei quem tem 36. Não dá pra comparar. Não tem como comparar. Cada biotipo é biotipo, entendeu? De repente tu quer ouvir a comparação mais ideal disso, tá? É o Zé Roberto, que jogou no Grêmio, e o D'Alessandro, tá? O Zé Roberto, com uma idade mais avançada, ele ainda tinha um físico mais pronto para correr e seguir correndo. O Zé Roberto joga hoje. Se precisar, joga hoje. E o D'Alessandro, com a idade mesmo avançada e mesmo sendo muito profissional, trabalhando, treinando, o corpo dele não aguentava. Não, entendeu? Era um outro tipo, né? Exato, o corpo dele não aguentava. Então é a mesma comparação, entendeu? O Luiz Soares e o Luiz Soares, eu queria falar pra ti, Ledur, o Luiz Soares ele se movimenta pouco e não, né? Sim. Eu tenho pena vendo ele jogar no Grêmio. Tu sabe que assim, olhando, é verdade, cara, vou chegar lá. Mas assim, falando continuando no Inter ainda, sabe o que eu vejo? É que assim, para o esquema tático que o Mano tem, aqueles meias que trocam muita bola, o Luiz Adriano é um centroavante que ele precisa ser municiado. E eu até hoje, eu não olho muito, não é que eu não olho muito, mas eu não consigo olhar todos os jogos do Inter. Que algumas vezes é no horário do Grêmio, outras vezes num outro horário eu tô fazendo outra coisa, não consigo olhar todos os jogos. Mas os jogos que eu já vi que o Luiz Adriano tá jogando, o Luiz Adriano que eu me lembro, o último Luiz Adriano que eu me lembro é o Luiz Adriano do Palmeiras, um cara que era muito acionado, principalmente pelos laterais e pelos pontas, acho que era o Abel já, era o Abel com o Luiz Adriano, né? Que o Abel botava, né? Não quero comparar aqui, não estou fazendo comparação mas o Inter tem Wanderson e Pedro Henrique, o Palmeiras tinha Rony e Dudu, não estou falando isso. Estou falando de esquema tático. O Abel tinha um esquema tático que propiciava o Luiz Adriano ser municiado por dois pontas muito rápidos e por laterais que alçavam bola na área. Eu não vejo o Inter fazer isso. Eu vejo o Inter trocar muita bola, ali naquelas infiltrações do meio. Às vezes ele até tenta participar daquela jogada, mas, cara, ele é um centroavante, sempre foi. Ele é um cara que precisa ser municiado. E eu, poucas vezes, em jogos que eu acompanhei, então eu vi ele pegar a bola de frente para bater. Claro, teve chances claras que ele acabou desperdiçando, mas ele é um cara que é o seguinte, ele é um centroavante, cara. Tu me fala um centroavante no mundo, tirando o Haaland, que ele não é centroavante, ele é um ET. Me fala um centroavante que para fazer um gol não precisa de umas 2, 3 bolas seguidas para fazer o gol. É difícil. Não, e o Luiz Adriano, no Palmeiras, ele ainda te vê que ele tinha um físico, às vezes ele conseguia buscar a bola até um pouco ali na meiuca, ali entre o meio campo e a área. No Inter ele já tem que jogar mais avançado, e aí que tá, a bola não chega. E a bola não chega, e quando chega, não chega redondo. Eu vejo gente criticar, e aceita a crítica, né, porque o torcedor tem que criticar mesmo, só que a pessoa tem que criticar baseado em fatos, em jogadas. Claro, ele se movimenta pouco, então a chance aparece menos vezes, entendeu? Entretanto, não tem muito lance, né? Tu lembra? Vamos te falar, eu estou falando, qual é o lance que eu posso falar? Não, aqui, ó, nesse lance aqui, ele errou. Não lembro. Na minha cabeça veio um, que é num dos últimos jogos agora, não vou lembrar, acho que foi contra... não vou lembrar mesmo, mas acho que já era Campeonato Brasileiro. Minto, contra o CSA, o primeiro jogo, acho que no Beira-Rio, uma bola na entrada da área, ele botou o pé e era só botar pra dentro e foi pro lado. Sim, essa aí. O primeiro minuto do segundo tempo do Inter e CSA. Isso aí. O passe do Tauan Lara.
aberto para Exatamente. o único Mas é passe. uma, né? É uma bola, É uma entendeu? chance. Então, O tipo, gol inacreditável também, né? O gol inacreditável. o cara tem que estar preparado para a oportunidade aparecer. Não, tudo bem, eu entendo isso. Só que, cara, eu acho que assim, ó, sem comparações, tá? Mas uma vez eu ouvi, tu deve ter escutado isso aí também, acho que foi o Iniesta que falou, foi o Xavi, não lembro. Um deles falou, deu uma entrevista dizendo que os caras, porque a bola passava tanto pelo Messi, e os caras diziam, um deles falou que os caras às vezes tocavam a bola no Messi, não era nem para dar condução na jogada, mas é porque o Messi era um cara que precisava estar sendo sempre alimentado para ele não dormir no jogo. Esse papo aí foi dito pelo Daniel Alves, enquanto podia falar, estava liberado aí Daniel nos Alves, dias. é verdade. Daniel Alves, isso mesmo. Hoje eu acho que ele não consegue falar mais de onde ele está lá, mas tá um pouco mais difícil. Está um pouco mais complicada a comunicação com o Daniel Alves. Mas era inclusive uma movimentação que o Guardiola não gostava, não aprovava. E aí ele parou o treino para dar uma dura no Daniel Alves e ele falou, não, eu jogo a bola nele porque ele tem que estar sempre atento com o jogo, entendeu? Ele desligar, ele some. E aí eu jogo essa bola nele para ele ficar sempre ligado no jogo. Eu lembro disso. Eu acho que ele dá entrevista no Altas Horas. Eu acho que foi Altas Horas da entrevista. É o que eu penso, não estou comparando o Luiz Adriano com o Messi, tá? Não pensem isso. Mas é o que eu penso, eu faço essa comparação dessa situação do Messi, eu faço não só com o Luiz Adriano, mas com todos os centroavantes. Uma coisa, por exemplo, que não foi que as pessoas acabam esquecendo, tá? Os caras estavam cobrando o gol do Luiz Soares na Série A, os caras estão cobrando ainda gol do Luiz Adriano. O melhor jogador do Brasil nas últimas temporadas, e provavelmente por isso seja o salário mais alto do Brasil, e é o quinto salário mais alto da América do Sul, fez o primeiro gol dele na temporada ontem. Sabe quem é? Rafael Veiga? Não, Dudu. O Dudu. Primeiro gol na temporada ele fez ontem. Se eu não estou enganado, eu vi uma reportagem dizendo que era o primeiro gol dele na temporada, não é no Campeonato Brasileiro, foi na temporada. Isso que o Palmeiras já ganhou o Paulistão. Então quer dizer, cara, o cara não tá fazendo tanto gol que nem outras temporadas. Não tá fazendo tanto gol que nem outras temporadas. O cara não tá fazendo gol que nem outras temporadas ele fazia, mas o time tá ganhando. E ele tá contribuindo, e ele dá passe, e ele sofre pênalti, e não é o batedor, então, entendeu? Não, mas voltando aqui, ó, Leandro, por exemplo, tá? Não interrompendo, mas voltando. O Inter, até porque já estamos chegando no tempo quase hábil de passar pro Grêmio já. O Inter, tu falou que acompanhou o jogo também, né? Do Inter, né? Sim. Eu não sei se tu tem essa visão, tá? Eu tenho essa visão de estar olhando o jogo e com 10 minutos eu consigo olhar e falar assim, ó, não vamos ganhar. Tá ligado? Não sei se tu tem essa visão. Tava com cara. Ontem tava com cara. Com 10 minutos, a preguiça em campo, tu acaba vendo assim, ó. Eles entraram pra jogar o jogo, né? Aquele jogo, e o time de São Paulo é bem parecido com aquele último, com o time de São Paulo, que tomou aquele 5-1, que inclusive foi o jogo que a gente escolheu para colocar um gol antes para relembrar o confronto. Sim. E aquele jogo ele tava na cara que o Inter ia ganhar, no começo. Desde o início tava na cara. Só não sabia que ia ser 5. Não, claro. Achei que ia ser um 2-0. Não, e eu digo mais, um jogo com outro estilo de tática contra o Flamengo. Entendeu? Contra o Flamengo, o Inter tava ligado. E ali tu vê, hoje vai ser um jogo bom, o Inter tem chance de ganhar, porque eles estão ligados. E aí com o outro, o jogo começou e já começou passo pro lado, e o cara tá fora, dá o passe errado, e o cara já tá fora da posição, aí o cara que sobe não volta, o cara que desce não vai para cima. Aí o cara e aí eu comecei, tão com preguiça. Hoje é o jogo que vai dar tudo errado. E deu tudo errado. E o Inter só não estamos falando de uma vitória pior, porque o Wellington Rato é um pé de rato, né? Que, pelo amor de Deus, cara. Não tinha nem goleiro mais. Não tinha nem goleiro mais. Goleiro nem goleiro. Não, goleiro não tem desde do início do jogo, né? Começa o jogo já não tem goleiro. Né? Coitado do quê, velho? Não, ele é azarado, né? Entendeu? Ele pegou o pênalti, entendeu? Ele pegou o pênalti. Ele espalmou errado. Só que aí que tá. Vamos lembrar que quem tá no gol é o Kehler, não é o Neuer, entendeu? Se o Kehler tivesse
as habilidades que tem o Alisson, era ele que estaria no Liverpool e o Alisson que estaria no Brasil. Olha só, entendeu? mas uma coisa que me chama muita atenção, tá? Principalmente no Inter. O Inter, nos últimos anos, ele tem se tornado um incinerador de goleiros. Porque depois do Alisson, vamos lembrar aí. O erro. Depois Não, do Alisson. Teve um erro. Acho que só, eu vou ser sincero, depois do Alisson veio acho que o Marcelo Lomba, não, Danilo Fernandes, né? Eu acho que teve Acho que isso. alguém. Não, Isso. já... Depois que o Alisson foi embora, eu acho que o Danilo assume a vaga titular. E aí Lomba. Eles contratam o Lomba do Bahia. E aí o Danilo machuca, entra o Lomba. O Lomba assume, isso. E aí depois sai o Lomba, sai o Danilo, o Daniel assume a segunda linha, né? O reserva. reserva. E aí o Daniel assume. Só que aí tem o Daniel, o Kehler e o John agora, né? Além do Kehler, né? Só que aqui tá, eu acho que o único erro, o Daniel não foi um erro, tá? O Daniel não acho um erro. Eu acho que o Daniel foi aquilo ali. Entendeu? É um cara que talvez... O Daniel, ele tinha 26 anos. 26 anos e... Não era mais rapaz, os caras tratavam ele como um guri, né? E não era um guri. Exato. E eu lembro que ele falou numa entrevista, ele tinha 26 anos e 4 jogos profissional. Entendeu? Então, aquele desespero que dê certo, que fez acreditar que fosse dar certo, entendeu? Desespero. Eu acho que o erro foi liberar o Marcelo Lomba achando que ele era azarado, que ele era frangueiro e tal, entendeu? E eu vejo muito Colorado falando, tá? Porque hoje o Dourado seria titular, hoje o Edenilson seria titular. O problema não é quem saiu, o problema foi quem não chegou, entendeu? Isso. O Dourado saiu por fim de ciclo, o Edenilson saiu por fim de ciclo, o Patrick saiu por fim de ciclo. Ciclo, acabou, entendeu? Então não adianta nós criticar o Baralhas. Não, nós temos que criticar a direção que não trouxe um cara à altura melhor que esses outros nomes, entendeu? É a mesma coisa, a gente vai falar do Grêmio depois, é quase a mesma história. Geralmente essa história dos ciclos, geralmente os ciclos, eles são encerrados, o ciclo para se encerrar geralmente parte da torcida, né? Quando a torcida não tem mais saco para aturar aquele camarada, aí a direção ela se vê obrigada, porque a maior patrimônio do clube é a torcida, né? Então a direção ela é obrigada a tomar esse bafo na nuca, e às vezes se ela não vai se mexer por inspiração, ela vai se mexer por transpiração, vai ter que suar aí, vai ter que correr da torcida, vai ter que bastante bafo na nuca, enfim. Então o ciclo dele se encerra, eu creio que, né, que seja basicamente oriundo da torcida. E aí essa mesma torcida que encerra ciclos, às vezes vem aí... E chora depois. Dá uma de viúva, né? Porque o fulano jogaria hoje aqui. É a primeira coisa. O cara faz um gol lá na segunda divisão da Eslováquia e já publica no Twitter já. Olha aí o Andrigo voando na sexta divisão da Hungria. O cara fica, mano, pelo amor de Deus, cara. O cara, para, meu. Aí não dá, né? É complicado. Não, é bem assim, né? É isso aí, entendeu? Deixa o Thiago Santos fazer um gol no Fluminense pra tu ver. Não, é isso aí, os caras... Não, por exemplo, eu vejo que o Baldasso é o que mais... porque o Edenilson, não sei o quê. Não, Baldasso. Porque ele teve aqui e não fez. Entendeu? Ele teve aqui, ele perdeu o pênalti contra o Olímpia. Ele teve aqui, ele perdeu o pênalti contra o Melgar. Ele teve aqui e tomou o drible do Marcelo Cirino num Beira-Rio lotado numa final de Copa do Brasil. Entendeu? E como é que as pessoas esquecem disso, meu? Tá ligado? Ele teve aqui, porque hoje ele não faria, porque não fez. Tá ligado? Não fez. Entendeu? Então o problema não é o Edenilson que tá lá. O problema é quem não veio. É a peça de reposição que não veio. Entendeu? Esse que é o maior problema. Esse foi um grande problema, né? A direção ela pensou muito naquilo que tinha que fazer ali no momento. A torcida, claro, a torcida tem uma opinião do que tem que se encerrar, mas quem tem que pensar no que trazer, no que fazer, e quem sabe. A torcida pode escolher vários jogadores para vir, né? Quem sabe quem pode vir e quem o clube tem dinheiro para bancar para vir é a direção.
Mas aí, falando em direção, agora já vamos meio que encerrando no Inter, eu até vou responder a pergunta do Billy ali, encerrando no Inter, já vamos começar o Grêmio. A direção, ela tem um projeto para respeitar as finanças do clube, entendeu? Entretanto, não dá para fazer futebol competitivo sem dinheiro, entendeu? Não dá para a gente acreditar que o grupo do Inter hoje é competitivo. Óbvio que não é, tanto que já tem jogadores acertados para depois. O Valência, o Arangues, que ele perguntou, eu acho que o Arangues vai render. Olha, nós temos o Baralhas, o Johnny, o Depena, que joga craque em um jogo e uma Líndia no outro, por falta de acompanhamento. Temos um Gabriel, que se eu pudesse jogava ele só com jeito de cadeira de roda do jeito que tá. Então, se ele vai render perto do que a gente tem, eu acho que ele vai ser o Iniesta, tá ligado? Perto do que nós temos hoje, o Arangues vai ser o Iniesta. Você não vê ele jogar, ele tá 6 meses sem jogar, mas se ele tivesse 6 anos sem jogar, eu investiria ainda, tá ligado? Se Arangues tivesse 6 anos sem jogar, ele se aposentou com 28 anos de idade, tá voltando agora, o que tu acha? Eu acho maravilhoso. Pode botar aí, banda pra correr um mês no Beira-Rio aí, porque do jeito que dá, o Baralhas corre pra caramba. Corre muito e corre. Só que tem um monte de gente que corre aí também, né? São Silvestre. Pode ir pro atletismo se quiser, né? Exato. Entendeu? E terminando esse assunto do investimento, eu quero te propor a começar pelo final, para nós começar pelo meio. Vamos começar pela entrevista do Renato Gaúcho, que fala que o Grêmio precisa contratar. O Grêmio que contratou nada mais, nada menos que o Luis Soares. Só o Luis Soares. Tá? Sim. O que tu me diz de um time que não contrata? Só contratou o Luis Soares. Assim, ó, eu fiz questão de ficar o dia todo hoje, e ontem também, sem expressar opinião sobre tudo que aconteceu ontem na Arena, justamente para chegar nesse momento aqui e não me esquecer de nada, porque são muitas coisas, né? Ou durante a noite, ontem toda, ouvindo os pós-jogo, em todas as rádios, enfim, vendo opiniões em grupos e Twitter e os cambal durante o dia hoje também. Então fui formulando muitas coisas, fui pensando em muitas coisas, assim, porque assim, ó, olha, fazia muito tempo que um jogo não me chateava tanto quanto me chateou ontem na Arena. Não é pelo empate, tá? Porque o Bragantino não é um adversário desprezível, por exemplo. Não é um adversário que é candidato a ser rebaixado, muito pelo contrário. Por toda a estrutura que tem, por tudo que vem fazendo nos últimos anos aí, ele é muito mais candidato a uma vaga de Libertadores do que o próprio Grêmio e o próprio Inter. Né? Por hoje. Mas assim, ó, a entrevista do Renato, cara, eu quero deixar bem claro que eu sou um renatista, e assumido. Eu sou extremamente fã do Renato Portaluppi por tudo que ele fez como jogador e como treinador. Tem muita gente que tira o mérito do Renato naquela fila que ele tirou o Grêmio, na Copa do Brasil, na Libertadores. Era o time do Roger. Meu amigo, se fosse o time do Roger, o Roger não teria sido demitido contra a Ponte Preta lá em São Paulo e teria treinado o Grêmio em todos esses títulos. Não era o time do Roger. Para com essa mania, para com essa burrice, dizer que era o time do Roger. Pegou um time azeitado. Era um time de bagre. Era um time de bagre. E o Renato fez aquele time jogar, transformou o Luan num craque, transformou o Ramiro num craque, o melhor ponta que o Grêmio teve nos últimos anos no Ramiro. E inventou Pedro Rocha, inventou Cebolinha. E o Grêmio vendia ponta, e fazia ponta, e vendia mais ponta, e fazia ponta. E o Renato naquele time. Então, ele é fundamental na existência do Arthur. Fundamental. Exatamente. O Arthur estava sendo emprestado para o Goiás, se eu não me engano. Um time ridículo, assim. Acho com todo respeito ao Goiás. Mas acho que era o Goiás, né, que estava sendo emprestado, né? E o cara tirou ele da viagem, entendeu? Falou, não, vai jogar com a gente aqui. Mas assim, a entrevista do Renato ontem, para mim, ela tem eu vou tomar cuidado com a palavra que eu vou usar, porque eu vi muita coisa que até os caras acabaram extrapolando ontem, em algumas colocações do que foi. Mas assim, para mim ela foi no mínimo constrangedora. E eu te digo por quê. Primeiro que é o seguinte, há um mês atrás, quando o Renato foi campeão gaúcho, ele disse que a prioridade dele é ser campeão brasileiro. Em momento algum naquela coletiva, ele citou o seguinte: olha, o time tá bacana, o time tá bom, estamos aí, ganhamos o Campeonato Gaúcho, ganhamos do Internacional, um Grenal muito difícil. Mas se nós conseguimos mais 3 ou 4 reforços aqui em certas posições, nós podemos brigar pelo campeonato, que é o que eu quero
ganhar. Não falou isso aí. Ele só disse que Ele falou o contrário. ele ia priorizar, e ele estava dizendo que aquilo que tinha ali era bom, que o material humano era bom aquele dia. Ele botou o Flamengo, Grêmio e Palmeiras na mesma prateleira. Tu lembra, né? Exatamente. Não ficava devendo em nada. Nada. Exatamente. Ele falou exatamente isso. E ele estava ele tava com muito tesão de falar aquela frase que ele sempre fala quando o Grêmio ganha 4, 5, 6 jogos, jogando bem, pilhando gol. Meu time é o melhor futebol do Brasil. Ele tava assim, tava quase, faltava bem pouquinho pra ele falar isso aí. Mas só que não tinha como, porque nós temos um Fluminense que tá jogando muito acima faz horas, desde de janeiro. Então, aquela entrevista, né, ele, em momento algum ele citou. E aí ontem, né, agora nos últimos jogos, o Grêmio cheio de desfalques, né, alguns jogadores estão voltando, enfim, o grupo não está sendo suficiente para ele conseguir sair dessa armadilha que o Grêmio acabou entrando, que foram as lesões. E um parênteses, essa situação das lesões, ela é sim de cunho da comissão técnica e da direção de analisar isso aí e entender que existe um problema. Porque, cara, se tem um departamento médico mais cheio que o banco de reserva, tem coisa errada. Ou a preparação física está exigindo muito dos caras, ou a parte de fisiologia não está fazendo, não está regulando exatamente a situação, a condição física de cada jogador. A recuperação não está sendo ideal. Né? O caso do João Pedro, para mim, ele é clássico de quem não tem a gestão nessa parte. Porque o Renato, naquele dia, disse que ia poupar o cara, porque ele já estava jogando demais. Resolveu colocar o cara para jogar e disse que aquele seria o último. E ele estourou naquele dia. Se é um clube que está com controle dessa situação, tudo bem, pode acontecer, e não foi pancada. Uma pancada pode acontecer, mas era lesão muscular. Até onde eu sei, hoje todos os softwares e todas as tecnologias que os departamentos médicos, eles conseguem ver e verificar quanto tempo falta para o jogador ter uma lesão ou quanto tempo falta para ele chegar na fadiga mais alta possível para ter uma lesão muscular. Então, me parece que o Grêmio aquele dia não tinha esse controle, tanto que o João Pedro acabou se estourando. Os outros, de repente, pode ter sido um pouco menos de jogos, mas, enfim, eu acho que assim, o que está faltando no Grêmio, principalmente, é a galera fazer um grupo de WhatsApp e conversar, né? Porque daí num dia o vice o vice sai do vestiário e vem dizer que o Adriel está afastado. Aí vem o treinador para a coletiva e diz que... Aí o vice diz que está afastado porque deu uma entrevista. Aí vem o treinador e diz que foi afastado porque trocou de empresário. Aí vai o presidente e fala que não era para ninguém ter falado nada. Cara, tá faltando comunicação. E eu não lembro qual deles falou que ele não foi afastado. E aí depois, numa outra entrevista, alguém falou que ele foi reintegrado. E o cara fica, como é que ele foi reintegrado se ele não foi afastado? Entendeu? Sim. E aí o cara fica com aquela coisa, os caras estão me zoando, né? Estão zoando o cara torcendo. Mas assim, pra finalizar do assunto Renato coletiva ontem, eu acho que a coletiva, não sei se o Renato tava muito puto ontem, mas assim, ele devia ter, de repente, dado uma medida nas palavras, porque uma medida nas palavras, porque da maneira que ele falou, ele colocou a bunda da direção na janela. Tipo assim, a direção não está me entregando aquilo. A direção não está me entregando aquilo que prometeu. Pô, o cara subiu com um time de bagre. Só tinha bagre naquele time do ano passado. Só jogador horroroso. A direção fez 12 contratações. E dessas 12, entre elas, ela trouxe Luiz Soares, tá? Vamos elencar aqui na galeria de cada um. Luiz Soares, Carbajo, Cristaldo. Esses dois poderiam pegar uma Europa tranquilamente, então, no mercado que eles estavam. Não digo se é um segundo, primeiro escalão, não sei. Podia pegar uma Europa pela idade, pela qualidade. Trouxe o Vina, que era um pedido do Renato. Trouxe o PP, que eu sou fãzão. Trouxe o PP, que era um pedido do Renato. Então só aí a gente... Sabe que eles trouxeram também? Eles trouxeram um tal de Reinaldo, tá fazendo falta? Aí trouxeram o Reinaldo do São Paulo, que pra mim é um baita lateral. Ele pode ter a sua limitação, mas para jogar no Grêmio, no lugar do senhor Diogo Barbosa, ele pode jogar sim. E aproveitando para entrar no assunto do Diogo Barbosa, não tem explicação. Não tem nenhum tipo de explicação. Não tem ninguém vai conseguir me convencer, nem o presidente Guerra, nem o Papa vai conseguir sentar e me convencer e me explicar o porquê que esse jogador está em Porto Alegre ainda. Ele podia estar em Porto Alegre, jogando no Inter, no São José, em qualquer lugar, menos no Grêmio, cara. É um absurdo. Eles gastaram um brasileiro. O Wendel entregou um brasileiro.
Perdeu, Os caras gastaram uma bagatela parecida com a do Cristaldo para trazer esse jogador. Esse cara caiu com o Grêmio. E antes de cair no outro ano, não entregou, desde que ele chegou, nunca entregou nada. Nunca entregou nada demais. Já era um lateral fraco no Palmeiras. A melhor fase dele foi no Cruzeiro. E ainda não era assim, meu Deus, que lateral. Tu no sabe Grêmio que ele é fraco no Palmeiras porque o Palmeiras não fez esforço nenhum para manter ele no elenco, né? Nenhum. Pode levar. Quer levar esse bagre, leva. A mesma coisa que o Atlético Mineiro fez com o Natan, entendeu? Não, vocês querem contratar o Natan? Pode levar. E me pergunta, eu lembro do Cuiabano jogando e eu não lembro do Cuiabano ser tão fraco a ponto de precisar de nem fardar, de não concentrar, de não estar no grupo. Os guri no Grêmio só jogam se morrer todo mundo, ou todo mundo se lesionar, aí eles dão uma chance. Porque assim, ó, eu acho que o William falou aqui do Tomás Luciano. William, nem perto de ser desprezível. Tu disse que ele não é desprezível. Ele não é nem perto de ser desprezível. Esse guri é um baita lateral. E vão por mim, meu. Esse guri bem trabalhadinho, com oportunidade, com a cabeça boa, fazendo todos os trabalhos que tem que ser feito para a idade dele, para ele conseguir. Ele tá se formando ainda um jogador. Ele vai ser melhor que o Wanderson, que estava aí esses dias aí. Porque, lateral alto, passada larga. Não dá um carrinho errado, não dá bote errado, não toma bola nas costas. Parece que eu tô falando do Cafu, não, mas eu tô falando o que eu vi dos jogos. Eu tava falando o que tu viu da base, né? Da base que tu viu, né? Porque aí volta naquela história que a gente confirmou, que a gente já falou um tempo atrás, né? Às vezes o cara é um gênio na base e depois no profissional confirma. A gente só vai saber que se ele não confirma se ele jogar. Né? Se não jogar, não tem como descobrir. E outra, voltando aqui, ó, o senhor Renato Portaluppi, o senhor não tem nem moral, sou seu fã, o senhor é meu maior ídolo da história, mas assim, ó, o senhor não tem nem moral para pedir contratação da direção, reclamando que o elenco é fraco, sabe por quê? O lateral que entregou o jogo ontem foi o senhor que trouxe. Foi o senhor que pediu ele há 3 anos atrás. O senhor que deu aval para fazer ele contrato de 3 anos com essa imundícia. E o senhor que deixou ele aí jogando. Ano passado, olha só, olha a matemática. O senhor deixou ele ano passado todinho no banco da Série B. Todinho. E esse ano ele serve para ser titular da Série A. Qual que é a lógica? Não tem lógica. Não tem lógica, entendeu? O Reinaldo, tu acabou de fazer tu acabou de implorar, acabou de me dizer que o William não, desculpa, o Pitbull, esqueci o nome dele, do volante, Gabriel, ele se tiver de muleta, ele farda no Inter. O Reinaldo ontem, o Reinaldo tem condição pra meia hora, bota ele meia hora. Se o Reinaldo tivesse jogado a meia hora que ele poderia jogar, o Grêmio tinha ganho o jogo ontem. Tinha ganho o jogo. O cara pega uma bola, tu viu o lance? O cara pegou uma bola, final do jogo. Era disso que eu queria falar. Eu queria de verdade falar assim. Porque é muito legal. O futebol é maravilhoso. E eu amo futebol, E é muito legal tu ver os jogos que não são do teu time, mas são do teu rival. Porque tu vê aquele lance, tu começa a rir, como Colorado, e tu fica imaginando na raiva dos gremistas que foram no jogo, de quem estava em casa vendo o jogo, de quem estava... Hoje eu tô aqui no Japão, o Grêmio vai jogar, eu vou passar a madrugada, vou ver o jogo do Grêmio. Aí o cara termina o jogo, aquele lance ali, o cara fica, não pode ser real. Eu não perdi meu tempo vindo até aqui, eu não perdi meu dinheiro, não perdi gasolina. E, você ficar num nível de estresse. E eu tava morrendo de rir em casa, pensando, o Diogo Barbosa é Deus, né? Eu amo esse cara, tá ligado? Esse cara tem que ter mais trata pra ele na arena. Eu vi um vídeo de um Colorado vendo o jogo, e aí ele tá gravando um ataque do São Paulo. O Luiz Adriano tá na área, ele grava e vai com o dedinho assim. O Luiz Adriano tá na área defendendo, e na hora do contra-ataque, o Wanderson e o Pedro Henrique já estão lá na bandeira de escanteio de São Paulo. O Luiz Adriano tá vindo ainda. É o Wanderson e o Maurício, que estão correndo feito uns malucos. Isso, o Wanderson e o Maurício, exatamente. E o cara tá lá atrás dele, mas é o que eu te falei, entendeu? De repente não é o físico, o jogo do cara não é mais pra esse tipo. O físico dele não aguenta mais esse tipo de tirão. Eu entendi o cara, mas não, o futebol não é assim. Falando em físico, eu não sou a melhor pessoa pra falar em físico, até que meu físico não tá em forma, mas eu não ganho dinheiro pra isso. Esse time do Grêmio tá caminhando em campo faz horas, ó. Faz horas que esse time do Grêmio tá caminhando em campo, tá?
E o Grêmio toma pressão de um time bunda mole aí, perdão, nem vou citar o nome dos times, porque usei uma expressão até meio forte. Mas o Grêmio toma pressão de qualquer um. Ontem chegou uma hora do jogo, assim, e não foi muito pra dentro do jogo, no começo, depois do gol. Parecia que o Grêmio tava jogando em Bragança. O Bragantino parecia estar jogando em casa, com o estádio lotado. Eu te comentei isso mais cedo, né? Eu falei, o Bragantino parecia, não em momento algum, parecia que estava jogando na arena do Grêmio. Eu não sei o que aconteceu. Eu também, ontem eu tive uma queda de luz aqui em casa. Eu não sei, não me lembro de todos os momentos do jogo assim, ó. Eu só sei que o Elinho saiu, eu não lembro que momento que ele saiu. Mas graças a Deus que ele saiu, porque no primeiro tempo ele acabou com o jogo e que lado que ele tava? Do lado do Diogo Barbosa, da direita. Do lado da Naba. Do lado da Naba. Direita pra esquerda. Ah, para, olha. Ele quase faz um golaço no primeiro tempo, né? O Gabriel acabou salvando. Ele quase fez um golaço. E ele veio desde lá, veio comendo por dentro ali. Nem vou dizer onde é que tava o Diogo Barbosa, que já tava. Ele tava igual o Luiz Adriano, naquele ataque do Inter lá que o cara filmou. Eu tinha certeza que o Sacha ia fazer um gol no Grêmio. Eu tinha certeza. Mas, eu tinha. Era mais certo que a morte o Sacha fazer um gol ontem no Grêmio. Mais certo que a morte. Eu tinha certeza que ia dar certo. E o Bruno Alves. O Bruno Alves foi muito mal. Aí, Saraiva na área. E aí, Saraiva, tem que ir aí, Tô te vendo essa visita aí. O Bruno Alves foi muito verde. Nós tinha que fazer uma live de segunda lá na Morada do Pastel. Vamos fazer. Tá aí, dono da casa que tem que nos chamar. Ele que manda. Vamos fazer. O Bruno Alves foi muito verde ontem, pelo amor de Deus, cara. Todo mundo sabia que o Sacha ia fazer aquela bola pra direita. Que ele é destro e chuta no gol. É um estilo Rafael Sobes, assim, né? Bem menor. Mas é. Por favor, não é um cara imprevisível que nem um Pedro Henrique, um Wanderers que pode bater com qualquer perna. Não, Soares. Todo mundo sabe, Aí, meu convite tá feito lá. Vamos marcar, Vamos te chamar no privado, nós vamos fazer aí uma live aí, uma live de segunda. Vou levar o Cássio aí, vou levar todo mundo, azar. Vamos fazer um tendel aí. Live de 2 horas, segunda-feira, azar. Azar, vamos fazer. O Cássio o Cássio chegou a ver o Cássio no bola? Na sexta? Acho que foi na sexta. Ele é maravilhoso, ele é muito engraçado, ele é muito bom. E falar em Cássio, eu queria pedir desculpa aqui publicamente, eu até nunca fiz uma crítica, né? Mas eu, na interna aqui, eu achava que as críticas do Rodrigo Adams eram muito pesadas ao Diogo Barbosa. Me perdoa, Adams. Por mais que eu não tenha te criticado no direct ou no geral, eu aqui no meu interno te critiquei e falei, tá demais, dá uma segurada, né? E sabe quando foi? Naqueles jogos que o Diogo Barbosa não estava entregando. Umas 2 semanas atrás, nós fizemos uma live, eu quase elogiei o Diogo Barbosa. Não foi só tu. Falaram que ele fez um jogo de Roberto Carlos. Eu ouvi a grande mídia aí falando. E eu fiquei pensando, mas será que eles não conhecem o Diogo Barbosa? Né? Não tem algumas coisas que algum jogador faz. Por exemplo, tá? Se tu acorda amanhã, pensa, o Trellis fez 3 gols num jogo. Pediu música. Tu vai levar isso a sério? A primeira coisa que eu pergunto, contra quem ele jogou? Que não é, o que importa não é ele, é o adversário. Jogou contra quem? O sindicato. Eu ia fazer umas piadas mais pesadas, mas não posso. Com respeito ao sindicato, mas, o presidente Alberto Guerra, ele tem obrigação moral com a torcida de dar um jeito em alguns jogadores. Porque assim, eu sei que o Thiago Santos estava queimado com a torcida, mas assim, eu não consigo me lembrar, sinceramente, não consigo me lembrar de algum erro assim tão grotesco que nem esse erro desse animal ontem. E tantos outros que ele já cometeu, bola nas costas que ele toma, ele não acerta cruzamento, não acerta passe, perde bola no meio. Eu não lembro de ter visto o Thiago Santos perder tanta bola, ou comprometer tanto, né, a ponto de ser vaiado num lance que nem ele, a ponto de ser vaiado e cancelado num lance que nem foi ele que errou. Foi o Bruno Alves que errou. Não, mas ontem, o lance de ontem, ele perde a bola de um jeito juvenil. Bizarro, o cara dormiu. O cara dormiu com a bola no pé. Ele dormiu com a bola no pé e pior, ele perde a bola, o cara que rouba a bola dá um cutucão na bola, corre por trás dele
E aí ele, em vez de voltar, ele saiu lá que nem um louco pra frente, fazendo não sei o quê. Aí a jogada dá toda a volta e quem faz o gol? O cara que roubou a bola dele nas costas dele. Ah, para, meu. Para. É sacanagem comigo. Vai embora. Ô, meu, olha, eu não gosto de cancelar ninguém. Eu sou contra o cancelamento, na verdade, tá? Eu nem tenho moral aqui ainda, peso aqui, peso de barriga, assim, mas nem tenho peso, assim, influência pra cancelar alguém. Mas, ô, meu, desculpa, não dá, Diogo Barbosa. Sei lá, vai jogar no interior de São Paulo, vai jogar uma Série B, uma Série C. Pra jogar, olha, essa que é a verdade. Pra jogar no Grêmio, tu não serve. Desculpa, meu velho. Mas aqui, ó, na Várzea, aqui em Viamão, e os meus amigos que estão na live aí, que conhecem a Várzea de Viamão, o mínimo da Várzea de Viamão aqui. Ô, meu, aqui na Várzea de Viamão, numa rodada da Copinha, eu tiro uns 4, 5 levas no Grêmio, jogam muito mais que o Diogo Barbosa. É só internar os guris numa clínica, não deixar eles se drogar um mês direto, não deixar eles beber, que eles jogam muito mais que o Diogo Barbosa. Eu vou mais a fundo do problema, tá? A lei Guerrinha, né? A lei Guerrinha. O jogador ruim não pode ter no grupo porque o maior vai jogar. Só que a pergunta é, Leandro, ele tá no Grêmio porque ele quer? Não, é que tá, exatamente. Ele pediu? Exatamente, é o que eu tô dizendo. Pediu? Se bateu ali, por favor, tem uma vaga pra mim. A culpa é do cara, a culpa é da última direção, a culpa é do treinador que deu a volta. Eu juro que eu não julgo, meu. Quem contratou, eu juro que eu não julgo. Quem contrata um jogador, é isso aí, meu, faz parte. Né? Às vezes o jogador deu errado lá, o Luciano não deu tão certo aqui e dá muito certo no São Paulo. Exatamente. Entendeu? É o futebol. Só que aí que tá. Quem contrata é uma coisa. Quem renova, quem não empresta, quem escala, é aí que tá o problema. Vai, o Inter tava prontinho pra tomar um gol do Alisson ontem. Ah, aquele bagre. Imagina tomar um gol daquele bagre. Tá. Mas o Alisson, eu sempre gostei dele, meu. Eu sempre achei ele um cara voluntarioso, entendeu? Ruim, mas voluntarioso. Voluntarioso. O ruim com vontade, né? É o ruim com vontade, aí não serve. Exato. Mas, tipo, ele deixa a desejar o Alisson? Sim. Mas tem 90%, 80% dos jogos ele não vai chegar a comprometer. Entendeu? O Alisson. Comprometer. Entendeu? É que nós temos que lembrar. E eu sempre lembrar, e às vezes a pessoa está passando pano. Eu falei, não, meu, eu tenho noção que a gente joga no Brasil, entendeu? O nosso nível de futebol ele está abaixo do futebol alemão, do futebol espanhol, do futebol inglês, está muito abaixo. Muito abaixo. Do Palmeiras para baixo está tudo igual. Então às vezes, igual hoje, eu quero que demita o Mano Menezes. Perfeito. Vai trazer quem? Vai trazer quem, ó? Vão tirar o Argel da Chapecoense? Vamos fazer o quê? Botar o Lisco, o Argel, o Saforote? Vamos fazer o quê? Entendeu? Meu, tá bem complicado essa situação, entendeu? Tá muito mais fácil em lamber as feridas aqui e tentar de novo assumir os erros e tentar reconstruir do que mandar esses aí que estão aí e ter que ir atrás de uma solução aqui. O Mano Menezes hoje, o Renato Gaúcho, eles dão muita sorte, na verdade. Sorte, porque se eles saem, eles têm a noção que a direção vai ter que gastar muito para botar um técnico aceitável ali na Casa Mata. Ô, Max, para tu ver como o Diogo Barbosa é tão insignificante, Max. O Balada ainda te deu um gauchão com um pênalti, no último pênalti contra o Inter, e o Jael fez uma bucha contra o Inter. Eles ainda têm alguma coisa. Essa imundícia, Diogo Barbosa, não tem nada, cara. Nada. Tem um rebaixamento. Não podemos esquecer. Não, pra vocês, pra mim não tem nada. O que ele tem é só isso na caixinha dele. Ele é rebaixado, ele é reserva numa Série B e ele entregou ontem um jogo patético, que era para ser a primeira vitória do Grêmio na Arena. O Grêmio não tinha jogado na Arena ainda. Mas, eu acho que tem muita coisa para mudar. Eu não vou discordar do Renato, que tem que vir gente. Mas só que é o seguinte, não vem para uma coletiva me dizer que se não trouxerem, parará. Há um mês atrás, você estava cantando de galo, batendo no peito, dizendo que ia ser campeão brasileiro, que estava no mesmo nível do Flamengo, do Palmeiras. Mas eu vou ser sincero, tu trazer o jogador não resolve, tá? Tu traz o Michael, não resolve. O Inter, ele erra muito a triangulação final, o último terço do campo, entendeu? Juro, o Luiz Adriano, eu vejo o cara reclamar dele, e eu também sou um que reclamo, só que o Luiz Adriano, ele joga do lado de dois caras que deveriam servir mais a ele. O Wanderson e o Pedro Henrique. Só que eles sempre tomam, o Mano falou isso, eles sempre tomam a decisão errada, entendeu? Na bola que é para passar, eles chutam, na hora que é para passar, eles driblam, né? Ou, entendeu?
Tu acompanha os jogos do Inter. Quantas vezes o Inter, dentro da grande área, dois jogadores, pelo menos, se batem, assim, na hora de fazer o gol. Chutou, se batem. Entendeu? Eles se batem. O melhor Grêmio do Renato, os melhores Grêmios do Renato, todos eles começavam pelo lado esquerdo. Porque tinha o Kahneman, que dava segurança, tinha um Cortez que não comprometia, não estou dizendo que ele era craque, não comprometia, e tinha algum ponto que o Renato inventava. Saiu o Pedro Rocha, entrou Cebolinha, saiu Cebolinha, entrou Ferreirinha, e hoje o Grêmio tem no seu lado esquerdo um zagueiro que está torto, que ele não é canhoto, qualquer um que tu botar ali não é canhoto, então eu acho que ele joga torto, qualquer um jogar naquele lado, que não seja canhoto. Um lateral horroroso, tem agora o Reinaldo vai voltar, de repente deu uma segurada, mas só que é o seguinte, eu até entendo que tem que vir um ponta, mas e aí? Vai ficar a vida toda, vai deixar nítido para os adversários que se fechar aquele ponta, se fechar aquele lado, acabou o time, não tem mais nada, não sai mais nada. Não tem uma jogada pela direita, não tem uma jogada pelo meio. Então não adianta ficar indo para a coletiva e gritar de ponta, ir para uma coletiva gritar que é um ponta, é muito pior que o Adriel dar uma coletiva dizendo que no escanteio posiciona fulano e ciclano. Os caras nem vão lembrar quando bateu, o cara nem vai lembrar quando bateu o escanteio. Agora, a verdade é uma só, tá? É que eu sou colorado, então para mim é muito mais fácil de falar. O Diogo Barbosa merecia uma entrevista do Renato Gaúcho, daquele mesmo estilo do Adriel, entendeu? Porque o Diogo Barbosa ele compromete dentro de campo. E aí ainda na entrevista me disse que tomamos um gol de uma falha coletiva. Que falha coletiva? Não, mas agora me veio na cabeça que de fato é uma falha coletiva. Vamos citar o coletivo que falhou ontem: Diogo Barbosa, Romildo Bolzan, o Renato Portaluppi e o outro vice da época, eu não sei quem era. E o Guerra, que não mandou embora, sem mundice ainda. Esse foi o coletivo que falhou ontem. O time tá preparado para sair. O time tá preparado para sair. O lateral direito tá pedindo bola, o volante tá saindo. E o cara tá com a bosta da bola no pé e tá dormindo. Que falha coletiva. Não existe, entendeu? E por fim, já estamos chegando aí com quase uma hora de live, meu. Já estamos quase finalizando, mas antes disso, vamos dar os palpites da próxima rodada. Boa. Eu começo. Eu acredito que o Inter ganha de 1-0 do Atlético Paranaense, de verdade. Joguinho trancado, embuchado, mas eu acho que faz 1-0. O Grêmio, cara, olha, eu não tenho nem perspectiva que o Grêmio consiga ganhar, não é pelo Grêmio, é mais pelo Palmeiras, que até o Grêmio num grande momento, seria difícil ganhar do Palmeiras e São Paulo, então acho que talvez o Grêmio vai conseguir um grande resultado, vai perder só de 1-0 lá em São Paulo. Já é um baita resultado, meu. Perder de 1-0 pro Palmeiras o Grêmio empatar lá já é um super resultado, de verdade. Os caras estão encaixados, o melhor time do Brasil. O que eu vi aqui, aquele vídeo que está circulando hoje, aí mostra o quão à frente Aí, voltando lá no início da live, os caras estão mostrando que estão num nível tão à frente, e eles estão à frente não só do Grêmio e do Inter, eles estão à frente até do Flamengo. Porque assim, o Flamengo... Eles estão à frente do Boca e River. Exatamente. O que o Flamengo é para mim hoje? O Flamengo é um amontoado de dinheiro, é um amontoado de um monte de jogador bom, com uma direção que não sabe mais o que fazer, que eu acho que já bateu no teto, ganhou 2 Libertadores, que baita teto, né? Já ganhou 2 Libertadores, e para mim o Flamengo é isso aí. Agora, aquele nível de organização que eu vejo no Palmeiras, até o próprio time do Palmeiras é muito mais maduro, meu. Mata o jogo a hora que quer, sabe? Não tem comparação. Palmeiras e Flamengo hoje nem existe pra mim. A Libertadores... Eu entendi o Palmeiras, meu, na Libertadores, Palmeiras e Galo. Eles tiveram 2 jogadores expulsos e conseguiram ir para os pênaltis tranquilo, sem passar por muito aperto, assim. E por vezes jogavam, parecia que eles estavam com a mais, entendeu? Tipo, igualado, assim, e eu fiquei... time malandro. Se o Inter e Grêmio perde um jogador, meu, parece que é uma Segunda Guerra Mundial. Vamos ficar aqui escondidinho. Não dá pra jogar mais, é absurdo, entendeu? Os 10 que sobrou dentro do gol. Não querem mais jogar, entendeu? É verdade. É difícil.
Ô, meu, Vamos fazer a interação? Vamos fazer, meu. Quem quer entrar na live, manda o convite agora aí que tá encerrando a nossa live. Nós queremos a participação de alguém, meu, para dar opinião aí, seja colorado, seja gremista. Quero que vocês mandem o convite aí. Se vocês não mandar, nós vamos chamar um de vocês, hein, meu. Vamos entrar nessa live aí. Um de vocês pode ser gremista. E, meu, se der tempo aí, dá para entrar dois, gremista e colorado. Para entrar na live aí, interagir com nós aí, falar o que tá achando do Grêmio, do Inter. Hoje a gente já falou pra caramba já aí. Quero ver alguém entrar aqui e dar opinião sobre o Diogo Barbosa. Aí eu quero ver alguém entrar aqui e criticar o Renato Portaluppi. Ah, meu, eu vou chamar alguém aqui. É tu que tá no comando hoje, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Eu sou só um visitante hoje. Vê quem tá aí, escolhe qualquer um aí. Aceita o convite aí, quem é. Chamei um, vamos ver se vem. Vamos ver se vem. Ó, chegou um cara bom aí, hein? Ó. Viu? Sabia que ia vir. Botou a cara? Vai botar. Fala, gurizada! Aí o homem. Viu? E aí, William? Tudo certo? Teu time, meu? Ah, tá louco, meu. E eu olhei todo aquele jogo ontem, tá louco. Eu também. E eu não contente olhar todo do Grêmio, eu olhei todo do Inter. Ou seja, 180 minutos de um dia desperdiçado. Olha, o do Inter eu olhei até um pedaço, até a hora que tava 1-0, mas depois eu saí, daí eu não consegui ver todo. Eu te entendo, tava com sono, né? O cara fica com sono no jogo do Inter, né? O cara fica, não, tá bom. Já perderam, já tá bom. Ô, William, o que tu acha, sim, meu, como torcedor? O que te pareceu aquela entrevista do Renato ontem? Tu acha que o Renato ele se expressou até de uma maneira torcedora? Ou tu acha que realmente foi uma cutucada na direção? Cara, eu acho, na minha opinião, eu vi assim no relance da entrevista, eu acho que foi mais uma cutucada mesmo. Porque eu pelo menos, que eu acompanho um pouco, né? Eu nunca tinha visto ele falar daquele jeito, assim. Pelo menos no Grêmio, né? Sim. Eu também acho. E achando isso, que foi uma cutucada, eu acho que foi uma cutucada desnecessária, porque meus caras montaram um time aí em 3, 4 meses, entendeu? Então, exatamente. Sabe, eu acho que de repente, provavelmente... Eu vou ser sincero, tá? Eu acho que ele tentou mascarar a derrota, tá? Eu acho que ele tomou um nó tático bonito do português e pensou, vou apelar ao nível máximo, assim, entendeu? Não aceito perdi por causa disso, entendeu? Vou dizer, alguns jogadores que vieram aí estavam naquela lista A dele, quem falou que tinha lista A, B, C e D, né? É verdade. Bem lembrado. Ô, William, tu acha que vai dar pra... que vai rolar esse ano? O que tu acha? Tu acha que vai ficar só no gauchão ou tem alguma chance de... Cara, eu acho que vai ficar só no gauchão. Eu acho, né? Se não... Vamos ver como é que vai ser a movimentação agora no meio do ano de contratação, mas pelo jeito vai ficar só no gauchão. Eu também acho. Infelizmente. Mas é o que eu falei, meu. Enquanto o Grêmio e Inter, que são muito parecidos hoje, se não mudarem as certas mentalidades e se não olharem pro lado e... Às vezes, cara, o olhar pro lado, ele é mais por ego, né? Vamos fazer do nosso jeito. Azar do fulano que tá fazendo. Vamos fazer do nosso jeito, sempre deu certo, não sei o que, parará. E assim, até uma outra coisa que eu me lembrei agora de falar, o Grêmio não é um time ruim hoje, assim, muito ruim. Ele é um time fraco. Para ganhar Brasileirão, para almejar outras coisas, ele é fraco. Mas, assim, o querer Michael, por exemplo, que é um jogador extremamente caro, e tantos outros, me remete a entender que o Renato está querendo montar um time caro, e um time, né? E outra, Ledor, ele deu, eu gosto do Renato, eu sou fã dele também, né? Se lembra, na época, se me der 200 milhões, eu ganho tudo. Daí chegou no Flamengo e não ganhou nada. Não ganhou nada. É verdade, entendeu? E outra, nós aqui, gaúchos, tanto o Grêmio quanto o Inter, a gente está acostumado a ganhar campeonato, ganhar dos paulistas, dos carioca, com time de bagre,
com time com time de trabalhador, cara que sabe, com vontade. E esse time do Grêmio agora, nos últimos jogos, eu não tenho visto tanta vontade assim. Eu não sei se os caras estão cansados, não sei se os caras estão, que nem eu falei, pra mim parece que é um time pesado, porque o Cruzeiro aquele dia, só tesão. Nada de craque, de jogo, de time, que o Pepa treina bem, porra nenhuma. Só vontade. Só vontade aquele dia. O próprio Bragantino ontem, né? Tirando o Elinho ali, não tem ninguém de tão especial assim. Só vontade, que seja lembrado em qualquer time da Série A. Vou dizer mais, jogando a bolinha que jogou ontem, não passa pelo Cruzeiro de novo, hein? É verdade. Exatamente. Eu também acho, não passa. Mesmo. Cara, aí já, semana para corrigir, já dando a minha opinião aí, eu não sei se vocês querem chamar outro, já dando a minha opinião dos resultados aí do próximo final de semana. Não, depois da tua opinião, nós vamos encerrar que estourou nosso tempo já. Cara, olha, a minha opinião tá, eu vou jogar num site de aposta aí. Eu acho que vai dar empate o jogo do Inter, tá? E a gente ganha de 1-0 lá em São Paulo. Tu diz? Ganha de 1-0 lá, gol chorado. Esse é gremista raiz. E vou apostar, hein? Vou apostar. Depois eu mando o print pra vocês da aposta. Então tá. Não, é ousado, mas é o que pode acontecer, né? É o que pode acontecer. É verdade. O Grêmio tá ligado e o Palmeiras tá desligado. Eu acho que dá empate o jogo do Inter. Não sei qual é o resultado, mas do Grêmio eu acho que dá 1-0 pra nós lá. Pois é. Vamos ver, tomara que seja certo ou seja errado. Tá, gurizada? É isso mesmo. Valeu, obrigado pela participação aí, meu. Prazer falar pra vocês, hein? Tô sempre acompanhando vocês, hein? Tu é nosso 01, tu é foda. Tamo junto. Junto é nóis, valeu, meu. Obrigado. Valeu, um abraço. Boa noite pra vocês, hein? Valeu, boa noite, irmão. Tamo junto. Eita. É isso aí, então, Demelo. É isso daí, o Poli está sendo mais. Está sendo bem otimista ali. O Poli está 3-0 pro Palmeiras. E eu acho que vai ficar dentro disso aí. 2-0. Eu acho que. Eu espero que o Poli também esteja errado. Eu espero que eu e o Poli estejamos errados e o William esteja certo. Pois é. Não, é que é um jogo difícil. É um jogo difícil, não. Eu acho que é um dos jogos mais difíceis do ano. Né? O jogo mais duro que tem é o jogo do Palmeiras. Não tem? Pra todo mundo, né? Exato, eu jogava contra o Palmeiras, jogo mais duro. Ontem o Goiás, aquele Goiás que fazia, acontecia, não existiu. Ganhou do Corinthians, 3-1. Achou até que ia ser campeão. Libertadores, esse ano tem Libertadores pra nós. Ontem o Palmeiras colocou o Goiás na cadeira que ele tem que sentar. Parece que tava com um a menos, mas aí que tá. Às vezes eu penso, mas é que eles estavam com um a menos. Eu falei, se o Inter jogar contra 9, 11 contra 9, eu não tenho nenhuma segurança que o Inter vai ganhar. Nenhuma segurança. Nenhuma segurança. 11, é até pior, meu. É até pior. Se alguém é expulso, e já aconteceu com o Inter e Goiás, o Cudê, o técnico, um expulso com 3 minutos de jogo, o Inter perdeu. Entendeu? O Eric Ferreira. Eric, casa 10 pila em qualquer casa de aposta aí. 1-0 pro Grêmio, um gol do Diogo Barbosa aí. Azar. Então tá, meu. Fechou? O Diogo Barbosa brabo é igual careca na barbearia, pai. Não faz sentido nenhum. Zero. Não muda nada. Tá louco. Então tá. É isso aí, doutor. Por hoje estamos lá. É isso já aí, passamos, estouramos já. Já passamos, já. Já estamos quase na hora da tela quente já. Obrigado pela participação, todo mundo, a galera que entrou aí. Obrigado de coração. Continue nos acompanhando. Oi, Dieguinho Trindade. Como é que tá, meu lindo? Obrigado por todo mundo que participou aí, galera. Valeu mesmo. Obrigado por todo mundo que convidou a gente aí. Continue indicando nossa página para seguirem o Agrenalizou. Acompanhe nosso material, o nosso conteúdo de dias de jogos, né? Enfim, informações. Estamos tentando alimentar o máximo possível para que vocês estejam sempre informados através da gente, beleza? É isso, Lucas de Mello. Beijo para ti. É isso daí. Valeu, cruzado. Obrigado, boa noite. Não esquece de publicar a live. Não, já estamos saindo aqui já. Valeu, boa noite. Então tá, meu. É Valeu. Fui, é nóis, galera. Tamo junto. Abraço.